Boa noite a todos, mais uma vez aqui com as nossas queridas amigas, e a gente espera ter amigos também, né? Mas não sei. Compartilhando o nosso Cineclube CAAPSE. E dessa vez nós temos a nossa querida amiga Marfisa Reis, que é organizadora dos dois livros no qual nós participamos, eu, Ana e outra Ana Cristina, outros colegas, sendo que ela vai falar hoje sobre um filme que vai trabalhar, né, com o ciclo vital familiar na velhice. Esse livro chama-se Etapas da Família. Ele pode ser adquirido na editora Apres e ele vai mostrar quando a tela nos espelha. E ele fala desde como é que se diz? Desde a infância, casamento, infância, adolescência, o jovem adulto, a família de adultos e a velhice. Nesse livro, o capítulo da velhice é o quarto capítulo, e o texto da Marfisa encerra o nosso livro, e o título desse texto é Sacrifício e a Faces do Amor. É baseado, quer dizer, numa leitura bem afetiva e bem maravilhosa, né? Ele não encerra, não. Ainda tem o meu Para Sempre Alice. Não, não encerra. Não estou dizendo que está encerrando, não. Estou dizendo que é hoje. Ah, tá. Pode deixar que eu vou falar, que depois será o seu. Mas o último eu estou dizendo que o dela, o capítulo dela é o último do livro, que é baseado no filme The Face of Love, que é Uma Nova Chance para Amar. E que algumas sabem por que eu não tinha assistido o filme que eu contei antes. Depois eu assisti e fiquei feliz. Mas eu gostaria agora que a Marfisa, né, pegasse aí a palavra, Marfisa. Eu peço que todas fechem seus microfones, por favor, para não haver ruídos de interferência, como está havendo agora. Chegou nossa colega Cíntia Lira, querida, que está aí. Oi, Ô, amor, tudo Cíntia. bem? E começar. Com a palavra, Marfisa. Então, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui de novo com essa turma do CAAPS, né? Já estive com outro livro, e a ideia aqui, nesse capítulo, Sacrifício, as Faces do Amor, é o trabalho com o processo de luto da nossa protagonista, Nick, né? Alô, é? Annette Bening. Renata, por favor, feche seu microfone. Então, o título desse filme é The Face of Love, mas foi traduzido como As Faces do Amor. E no texto eu brinquei um pouco com esse título, né? Que eu acho que ele pode ser visto de várias maneiras. Ele pode ser visto de uma forma que é o fio que eu puxei, que é The Face of Love, As Faces do Amor, e também, acho que muita gente pode ver esse filme como uma nova chance para amar, alguém que ficou viúva, encontrou um novo amor e passou por isso, né? Mas nós vamos ver a transformação num processo de luto, né? As dores da perda de um grande amor, e é esse o eixo que me interessa. Acho que o resto é superfície, né? É a ideia de poder viver um novo amor ou a realidade de um profundo amor que nem a morte separa, né? Então eu vou provocar um pouquinho nesse sentido, né?
Na verdade, a gente nasce já vivendo inúmeras mortes, né? A vida é sempre um processo de transformação. A passagem de uma etapa para outra vida é a passagem. A gente vai vivendo durante a vida, no nosso processo de individuação, por várias etapas. E para você ir adiante, é preciso que uma morra para que o novo surja, né? Então, a passagem de uma etapa da vida a outra é uma imposição. E disso ninguém duvida. Nós não escolhemos, e sim sofremos o movimento da vida, né? Mas inúmeras vezes nós resistimos muito às mudanças, a essas mudanças que a vida nos impõe, né? E Jung é que, considerando Jung, ele diz assim que se negarmos, aspas, né? Se negarmos a libido, uma vida que avança num fluxo constante, que conhece e quer o perigo e o declínio final, então ela tomará outro rumo e descerá as próprias profundezas, cavando seu caminho até a antiga ideia da imortalidade de toda a vida, a nostalgia do renascimento. Então, assim, acho que fugir da vida não nos liberta da lei das dores, das perdas e das mazelas, né? Da lei do envelhecimento e da morte. Porque a fixação em fases da juventude, procurando sempre nos livrarmos, né, do que a vida impõe, impede sempre a descoberta de conteúdo e de sentido da vida. Então, eu acho que é isso um pouco que a gente vai ver nesse filme, como a nossa protagonista aqui, a Nick, depois da morte do marido, um casamento de 30 anos, ela resolveu não olhar para o passado mais, colocar uma tampa nas dores, né, nas lembranças, nas memórias. Então, mas a gente sabe que o processo de individuação ele impõe perdas e ganhos, né? E o filme The Face of Love, que aqui foi chamado de Uma Nova Chance para Amar, foi dirigido pelo Arié Pouzin, e como protagonista nós temos Annette Bening e Ed Harris. Esse filme ele é de 2013, né? E é exatamente isso. Ele nos fala da dor do luto, da falta e da presença na ausência, né? Ele nos mostra também como o processo de elaboração da dor ele implica na vivência de sacrifício, do não fixar o olhar em uma das faces do amor, né? O que a gente vê nesse filme é que, na primeira cena, a gente vê a Nick manuseando fotografias após 5 anos da morte do marido, né? E é interessante observar, sempre, engraçado, nesses filmes que nos trazem sempre o relato de um processo de um luto, como ele traz essa ideia assim, das recordações, quer dizer, você passa a lembrar, né, as memórias dessa fase, né? Eu acho que parece que é nesse momento que ela pôde parar, rever as fotografias e passar a encarar, né? Tirar essa tampa nesse passado, né? É porque nós somos seres marcados por memória, né? E é exatamente isso que nos diferencia dos animais, né? E enquanto nós estamos aqui falando do luto, é claro que nós estamos aqui também lembrando dos nossos lutos, né? E também do quanto estamos inseridos nesse coletivo, né? E temos que lembrar, ao falar de luto, que precisamos falar de luto, que nós estamos vivendo, né, gente? 600 mil mortos por Covid, né?
Então, falar de luto sem lembrar desse coletivo não é possível, né? E esse filme fala de um processo de luto e a gente, eu acho que quase todos aqui passaram por isso, por esse luto, ou perderam amigos, perderam familiares, ou que na clínica estamos vivendo os nossos pacientes, trazendo essa questão para a nossa clínica, né? Então, a gente não pode deixar de lembrar do coletivo, né? Desse Brasil que está sofrendo com esse luto. Bom, mas nessa película, a gente, após 30 anos de casamento bem-sucedido e com uma filha, a morte chega para ceifar a paixão desse casal, né? E aí Nick fica devastada após a morte do marido por afogamento. E ela vai convivendo com esse sofrimento, levando adiante a carreira dela, né? Que ela é uma decoradora de imóveis que estão prestes a serem vendidos. No entanto, um belo dia, ela resolve fazer um programa que ela já fazia há muitos anos com o marido, e ela entra numa galeria e, passeando por ali, ela encontra por acaso, ela vê um homem parecidíssimo com o falecido. E ela fica muito impressionada com isso. É disso que a gente vai tratar um pouco aqui, tentar entender essa relação. E ela descobre, então, que esse homem é o Tom, um professor de artes, né? E ela o contrata, depois de segui-lo e fazer contato com ele, ela o contrata como professor particular de pintura para tê-lo sempre por perto, né? Vendo a imagem do marido estampada no rosto de Tom, ela acaba se apaixonando e esse romance acontece, né? Mas aí, considerando um pouco o título, né, Uma Nova Chance para Amar, eu brinquei um pouco com esse título e questionei. Não vai ser, vou jogar para vocês essas questões. Não vai ser apenas uma vez? Será possível reviver um grande amor? Uma segunda chance no sentido da repetição? As projeções não elaboradas, elas buscam essa repetição? Essas questões norteiam, então, a minha reflexão, né, a respeito do luto relacionado tanto à perda de pessoas muito queridas, quanto também às mudanças de etapas na nossa vida, no nosso processo de individuação, né? Então, eu acho que nossa vida implica sempre em um constante morrer e renascer, né? O novo ele chega para abrirmos espaço, né? Nós deixamos morrer o que não serve mais, né? E aí, como num programa de TV, digamos, fui à rua, né? A internet, sem considerar a autoria, e fiz uma enquete, né? Me interessou essa questão e eu selecionei algumas preciosidades. Sabedoria popular, que aqui eu coloco como interrogação, mas vale a nossa reflexão, né, do que eu encontrei a esse respeito. Aspas. Dar uma nova chance é acreditar que o amor que você tem dentro de... é acreditar no amor que você tem dentro de si. Fecha aspas. Outro. Sempre há outra chance, um outro amor. Para todo fim, um recomeço. Outra. O mesmo tempo que nunca volta, vez por outra, dá-nos duas chances. Aspas. O amor não merece uma nova chance. Ele merece todas. Aspas. As oportunidades não abundam e raramente se encontram uma segunda vez.
Vendo o que vocês acham. Aspas, segundas chances não mudam ninguém. Aspas. A vida você só vive uma vez, por isso viva plenamente, pois não lhe caberá uma segunda chance. Aspas. Aproveite a primeira tentativa, pois só terá uma chance. Na segunda vez, não será tão bom e perfeito como a primeira. Aspas. A vida quase nunca te dá uma segunda chance, mas se ela der, aproveite. Foi aí que surge a questão, né? Será que esse filme nos fala de uma segunda chance ou se abrir para outras faces do amor? No início, nós assistimos Nick tomada por lembranças num estado apático e desvitalizado, né? É como acontece em situações de luto. Parece assim, o tempo da presença na ausência. Os fatos e os objetos, eles trazem recordações. É muito expressivo, né? Que na data da comemoração aparece aí na memória dela, né? A comemoração dos 30 anos de casados, ele presenteia, o Gary, o marido, presenteia a Nick com um colar de pérolas. É muito expressivo, né? Se vocês pensarem, vocês encontrarão vários livros com títulos, por exemplo, Pérolas da Sabedoria, A Pérola de Merlin e tantos outros, né? Tem um ditado bíblico que diz que mulher talentosa vale muito mais que pérolas. Mas um que eu li e que eu gosto muito, do Rubem Alves, que é aquele ostra feliz não faz pérolas. Quer dizer, na verdade, ele tenta nos mostrar que é como a ostra, ela precisa do sofrimento para liberar a pérola, né? E para ela aqui, parece que para Nick esse colar parecia representar uma corrente da união, que ela não quer se liberar disso, né? Se libertar dessa corrente. A morte dele aconteceu no México, então, onde eles estavam para essa celebração. Agora, interessante nesse livro do Rubem Alves, porque ele diz assim também, abre aspas, nós humanos não somos apenas matéria, somos poesia. A poesia nos move. Se você duvida, é porque nunca amou. Né? Então, em tempos de luto, nós perdemos a poesia, né, gente? É o sofrimento da alma, é um sofrimento psíquico, né? É uma dor que a gente não localiza, é uma angústia que não localizamos e tira a nossa força. E ficamos com falta de ar, né? O nosso diafragma contrai. E como escreveu Cecília Meirelles, aspas, as lágrimas vêm aos olhos para que a dor transborde. Então, a depressão que surge, essa tristeza na dor do luto, que alguns falam é um buraco negro, como nos ensinou Jung, isso precisa ser considerado. Porque é como um fenômeno de compensação do inconsciente, cujo conteúdo precisa alcançar eficiência plena, né? Tem que se tornar consciente. É uma dor legítima, né? Então, o sentido da depressão é integrar ao consciente essas reminiscências animadas. E isso pode ser feito
se acompanhar, se a gente puder ir acompanhando essa tendência depressiva e ir regredindo conscientemente, não é? Então, Lágrimas e esse estado melancólico em que a gente assiste nos nossos amigos atualmente, parentes, e que a Nick nos mostra, né? Esse estado melancólico quando perdemos uma pessoa amada, fazem parte desse tempo de luto, né? E no caso aqui da Nick, eu acho muito expressivo o nosso querido Caetano, né? Quando ele escreveu Você não me ensinou a te esquecer. Ele diz, acho que vocês todos conhecem, né? Agora, o que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo, eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou. E me atirou e me deixou aqui sozinho. Depois ele diz, você só me ensinou a te querer. E te querendo, eu vou tentando me encontrar. Né? Então, nesse sentido, eu acho que isso vai ao encontro do processo da Nick. Né? E para a gente entender esse amor dela pelo Tom, né? A gente precisa refletir um pouquinho sobre paixão e projeção. Né? Porque, veja, após 5 anos lidando com as dores do luto, é que ela decide voltar aos lugares em que vêm as lembranças do passado com o marido. Né? Então, o seu comportamento está nos mostrando ainda que ela convive com o fantasma do falecido. E é ainda com essas memórias, nesse estado apático e nebuloso, que ela vê a imagem do marido em outro homem e por ele ela se apaixona. Ou ela não quer abrir mão do passado? Ela precisa do Tom para se livrar do que já passou. Né? Porque a paixão é complicado. Né? A gente sempre se pergunta, quem já se apaixonou sabe por aí, sabe disso, espero que todos já tenham vivido uma grande paixão, né? Senão a vida ficou muito pobre. Mas a gente sempre se questiona, né? Por que nós fomos atraídos um pelo outro naquele espaço e tempo particular? Né? O que tornou aquela tarde ou noite mais encantadora que outras? Alguma mágica naquele primeiro olhar? Alguma mágica no ar? Né? Estávamos inconscientemente procurando um pelo outro? Né? Parece que tem um autor, D. Stein, que escreveu um livro, Come Together, que ele diz assim, ele explica isso assim como um estado, como se você estivesse pronto para se apaixonar, ou pronto para se ver a imagem do amor no outro. Então, ele diz que isso são frases-chave, né? Quer dizer, que alguém se apaixona quando está num estado psíquico de prontidão para se apaixonar. E é nesse estado, assim, meio improdutivo, estagnado, que nós nos tornamos vulneráveis a nos apaixonar pela pessoa que mais se aproxima do nosso inconsciente ideal de amor. Né? Então, esse fascínio ele é um fenômeno de relação para o qual, claro, são necessárias 2 pessoas. Né? Ele nunca parte exclusivamente de uma pessoa para outra.
uma vez que a pessoa fascinada ela precisa ter em si uma disposição correspondente, né? Mas essa disposição ela é inconsciente, porque se assim não for, não vai produzir um efeito fascinador, né? E o fascínio, como Jung fala para a gente, nos mostrou, ele é um fenômeno compulsivo, ele é desprovido de motivação consciente. Isso é, não é um processo volitivo, mas é um fenômeno que surge do inconsciente e se impõe à consciência compulsivamente, né? E o nosso protagonista, o Tom, ele apresentava a disponibilidade necessária para ser capturado. Capturado por uma pessoa ativa, capaz de retirá-lo também de uma melancolia, porque ele vivia uma separação de 10 anos, né? E a convivência com uma doença terminal, que ele acaba mantendo isso em segredo. Além de fisicamente se parecer com o falecido, né? Então, apaixonar-se é, nós sabemos, uma das experiências mais estimulantes, né? Ela coloca o indivíduo com símbolos poderosíssimos que mobilizam a personalidade e nos indiscriminam a consciência, né? É aquela coisa da vivência do eu não vivo sem você, né? E às vezes forma aquela simbiose, né? Mas eu gosto da fala do Sandford, também um autor junguiano, que costuma dizer assim, explicar como sendo o coração cumprindo sua função de ampliar a personalidade, né? Então, desse modo, o processo de apaixonamento é o mesmo para todos nós. Acontece com todos, porque nós respondemos a esse enredo romântico de forma similar, né? É universal. Uma das razões de ser tão maravilhoso apaixonar-se é que nós não escolhemos essa experiência. É algo que nos acontece. E nem podemos escolher por quem nos apaixonarmos. Não há fórmulas ou regras. Então, para explorar um pouquinho essa questão, a gente tem que olhar um pouquinho para dentro da gente, né? É um complicado processo interno. Apaixonar-nos por uma determinada pessoa, ou a imagem de uma pessoa, em um tempo particular, devido ao estado da nossa psique, nosso estado emocional. Então, essa projeção, ela evoca em nós uma reação física e psíquica, que inunda a nossa consciência com conteúdos inconscientes. E aí o que ocorre? Ocorre um certo rebaixamento da consciência. E também um enfraquecimento das nossas defesas, né? A função desse rebaixamento é exatamente isso, é permitir a integração desses conteúdos que são da nossa natureza, mas que, por uma razão ou outra, eles têm sido reprimidos, né? O Bachelard, que é um autor que eu gosto muito, ele costuma dizer que é no segredo dos devaneios solitários animam-se assim não sombras, mas clarões que iluminam a aurora de um amor, né? Então, os apaixonados acabam passando horas, né, relembrando passados, suas memórias, mas Nick e Tom, vocês viram no filme, eles acabam bloqueando, né? Eles viviam uma paixão meio em segredo. Ela evita que os amigos o vejam, no esforço de evitar qualquer evento destrutivo, assim como ele também omite a doença, né? A doença que ele tem.
Porque é aquela coisa daquela que eles estavam vivendo na paixão, não se vive sem o outro. E assim essas polaridades, vida e morte, elas ficam muito ativadas. E a sensação de perda e morte, ela é muito frequente. Então, eles viviam esse medo, né? A morte simbólica também é um tema muito recorrente, diz Jung, né? Nos sonhos e fantasias dos que estão apaixonados, né? A paixão ela evoca sempre uma sensação de morte, não só física, mas de inúmeras mortes psíquicas, né? E é isso que é o prelúdio para transformações, né? Porque atrair o outro é, ao mesmo tempo, tocar uma parte de si mesmo. Na paixão, relacionamos-nos só com os nossos traços que são projetados no outro. Não é exatamente aquela pessoa, mas é o que eu vejo nela, né? E isso fica muito claro nesse filme. Porque a pessoa que carrega essa imagem projetada, ela é supervalorizada ou subvalorizada, pois a realidade dele fica mascarada, né? Fica obscurecida. E quem acaba recebendo essa projeção acaba tendo muito poder sobre o outro, né? E acaba gozando de um sentimento de muita força, né? Se sentindo-se valorizado, lisonjeado, amado, passa a ser o portador da alma do outro, da outra pessoa, o salvador, o guia espiritual, né? E quem nunca ouviu falar que a alma de um amante vive no corpo de outra pessoa, né? Então, tanto Tom quanto Nick, né, para os dois, essa paixão traz muita vitalidade. Vocês viram que ele também sai de um estado assim melancólico e ele volta a pintar, né? Ele retoma a arte abandonada há 10 anos e começa a trabalhar com vigor. Mas é interessante, e a gente vai ver no filme também, como muitas vezes ela o chama de Garrett, né? Ela mostra essa confusão. Quem é ele? Ela vê o marido nele, isso fica muito claro. E tem uma cena em que a sua filha chega de surpresa e, apesar do seu discurso, né, de que a mãe deve ter retomar a vida, ele ia reencontrar um outro amor, ela toma um susto enorme quando vê o Tom, vê a semelhança com o pai. E ela o rechaça ali com uma violência, né? E a mãe, a Nick, diz para ela que ela precisa dele, ela precisa do Tom. E aí o chama novamente de Garrett. Nesse momento, parece que o Tom compreende e vai embora, né? Ele fica, não sei se não é aí que ele vai compreender, eu acho que é depois lá. Ele fica confuso, né? E a gente vai ver esses conflitos em família, que é muito frequente, né? Ou seja, a ideia de que a mãe e o pai devem retomar a vida amorosa, mas que nem sempre é bem aceita, né? Os filhos precisam também elaborar esse luto e abrir espaço para receber um novo parceiro da mãe ou do pai. Essa dinâmica familiar, ela muda quando são forçados a viver uma nova etapa. E ninguém faz isso sem dor e sem sofrimento, né? Então, são tempos de muita transformação no sistema familiar, né? E um novo ritmo para a família se impõe, né? O luto é de todos, né? Então, o drama nos mostra de que é preciso aceitar a perda para ter uma nova chance para ser feliz. Viver com recordações, com memórias, e não com fantasmas. E logo em seguida, a Nick convida-o para irem ao México. Olha o que ela faz. Ela, na confusão dela, ela convida o Tom para ir para aquele hotel
onde o Garrett morrera, né? E eles hospedam no mesmo lugar. Quando eles chegam, eles têm esse seguinte diálogo. Ela diz para o Tom: você quer ir pescar? Você sempre quis. Ele diz: esse não sou eu. Você vinha sempre aqui com seu marido? Com toda a família. Ele morreu aqui. Sim. Ele diz para ela: o que nós estamos fazendo? Ela responde: criando novas memórias. E aqui a gente vê o quanto ela está confusa, né? Criar novas memórias como se ela pudesse apagar o passado. E ela parece recusar a sacrificar aquela etapa da vida e se abrir para o novo. Ela não compreendeu ainda que para o Garrett ficar em suas lembranças, ela precisa perdê-lo, desapegar-se daquela etapa da vida, daquela face do amor. Não é? Porque a gente vai ver que psicologicamente representa o confronto com seu luto, com sua dor, né? Porque nesse momento o Tom compreende os acontecimentos, fica mais claro para ele quando ele encontra num painel do hotel uma foto da Nick com o Garrett, né? E naquele instante ele percebe a semelhança entre os dois. E aí ele fica confuso. Ele arranca a foto e vai mostrar para ela. E ela se descontrola e corre pela praia e vai correndo para o mar, numa cena dramática, onde ela pula o mar como se ela quisesse resgatar o marido, né? O Garrett. E ela entra gritando, desesperada, e ela perde completamente a noção. E ele vai atrás, pula no mar também, vai atrás e grita com ela e consegue retirá-la de lá. E ela grita como se ela estivesse diante do falecido, né? E ela, com muita raiva, ela olha para o Tom e diz: mas fala com o marido, né? Por que você me abandonou, Garrett? Naquele momento, ela pôde chorar o passado, viver o luto e o presente. Aí ela faz, com essa entrada no mar, eu acho que ela faz uma catábase, né? Ela vai aos ínferos e confronta a dor da perda, né? E parece que é nesse momento, onde ela vai ao fundo do poço, que surge, então, a possibilidade dela resgatar mudanças na vida, né? A cena seguinte que a gente vê é ela na cama com o Tom. E ela chama de Tom. Ele parece estar exausto, ali, acabado, né? Decepcionado. Ele vai para o lugar dele, né? E ele diz para ela que é a primeira vez que ela o chama pelo nome. E pergunta para ela: você me amou? Ela diz: eu te amo, né? E ela chora. Nesse momento, a gente compreende que ela pôde retirar sua projeção daquele homem e parece reconhecê-lo como Tom, como um outro, né? E a cena seguinte, a gente vê, quase uma cena final, a gente vê ela um ano depois, e entre a correspondência, para surpresa da Nick, ela encontra um convite para a mostra póstuma de Tom. E ela não sabia do seu falecimento, mas esse parece ter sido um luto diferente. E ela vai ao evento.
E é impressionante, é lindo, porque lá ela encontra um quadro em que ela aparece dentro da piscina, a casa dela, né, e ao lado o rosto dos dois homens, quer dizer, as duas faces. E o interessante é que durante o luto dela, ela não voltou a entrar nessa piscina, mas na memória aparece uma cena onde ela está com o Garrett e ela mergulhando, feliz da vida, e ele do lado, e ela diz para ele: como a nossa casa é linda. E ele disse: mas eu fiz para você. Então, era uma casa linda deles, né? Por isso, tanta dificuldade e tanto sofrimento nesse luto. E o quadro que o Tom pinta é ela na piscina e as duas faces do amor, né? E a cena final é exatamente isso. É ela mergulhada na piscina, com alegria, nos indicando, então, ter introjetado as faces do amor. E aí aceitando uma nova fase, né? Porque eu acho que é isso. O amor tem muitas faces. E nos parece que a separação ou a morte, ela não elimina uma das faces. O quadro deixado por Tom, ele pode ser o representante de que Nick viveu faces diferentes do amor. Isso pode significar que compreender o sentido da dor e não se ater a ela, mas perceber sua correspondência com o vigor vivido, o sentido daquele amor no próprio caminho de individuação, né? Fixar o olhar só no passado, a gente sabe que leva à regressão e tira a nossa alegria de viver. Então, considerar a dor e olhar para o estado depressivo, desvitalizado, e visitar o passado como um alento de que eu vivi, eu tive. Entretanto, tudo passa, permite, então, que a gente viva o sacrifício, né? E é interessante que a palavra sacrifício, ela nos diz que ela vem do latim, sacrifício, é sacro ofício, né? Que nas celebrações ritualísticas indo-europeias significava o ato, isso mesmo, de fazer e de se manifestar do sagrado, né? E para a gente, na nossa língua, é privação, né? É uma privação voluntária. Então, é preciso que no nosso processo a gente possa viver vários momentos de sacrifício para que a gente possa se reverenciar ao nosso sagrado, né? Viver o luto, a dor da perda, que pode ser tanto de uma pessoa querida quanto de uma fase da vida, né? A gente sabe que a gente está assistindo atualmente que é um desafio que exige coragem, né? E que essas mortes não podem ser negadas e nem vividas em segredo. Se não fugirmos da vida, e se a gente puder ativar o nosso herói interno, nossa força e coragem, e aí sim a gente pode viver esse momento de transformação que eu acho que é um momento de metanoia, né? De profundas transformações, né? Então, nós podemos concluir, né, de que a nossa protagonista elaborou seu luto. Eu não sei. Na verdade, eu não sei bem o que é isso. Não sei se vocês sabem, a gente pode até conversar um pouco sobre isso, né? Mas dos meus lutos, né, essas alturas já tivemos alguns, eu acho que é viver essas memórias de um jeito diferente. Mas cada um a seu modo, né? Eu acho que essa dor de luto, ela é única. E as relações são distintas. Não dá para a gente categorizar
dor nenhuma, muito menos essa, né? Cada um viveu a sua dor, né? Mas eu acho que essa última imagem dela na piscina mostra uma mulher feliz, sorrindo, com vigor, mergulhando sozinha, né? Ali vivendo a sua solidão, integrada à água da sua casa, e aos seus afetos, né? Mergulhando na água. E aqui, para terminar, eu quero lembrar a Adélia Prado, né? Aspas, que erótica é a alma que aceita suas dores, atravessa seu deserto e ama sem pudores. Então, meninas, eu acho que, em função do tempo, né, Sueli? Já falei muito, né? Nada, falou muito, mas levou nossa Continuar. alma a amar demais, né? Nossa, Marfisa, emocionante. E eu acho que, conhecendo você, eu sei dessa sua estrada, e sei o quanto isso toca, né? E eu acho que esse filme ele traz justamente essas reflexões. O desespero daquela menina, me parecia, quando ela expressou aquele desespero à filha, é como se o desespero daquela mulher tivesse se concretizado ali na frente. Quando a gente vê nos relatos gregos, por exemplo, da Ilíada, que aí fala-se, a raiva chegou, aí a raiva se apresenta personificada. Aquela menina, filha dela, mostrou o desespero que aquela mulher vivia dentro dela. Né? E eu achei que ele, quando ele salva ela né? Porque o homem tinha avisado, não deve cair no mar, porque tem correntezas, vocês correm perigo. Que cena aquela, hein? Nossa. Que ele a salva, a tira, e ela diz, não, me deixa, eu quero ficar. E ele tira ela, e aí ela diz para ele tudo que ela tinha vontade de dizer ao Garrett. Porque o Garrett, naquela hora que se jogou no mar, ela diz para ele, você estava alcoolizado, você tinha bebido, e eles disseram, não fizesse isso. E você fez. Então, aquela raiva dela, que eu acho que a menina expressou muito bem, se não viesse para fora, eu acho que ela não podia enterrar aquele homem, porque ela também ficou com um Garrett idealizado, né? Onde só aquelas coisas boas e bonitas apareciam. E ele... foi muito bonito a relação que ele tinha com a ex-mulher, o Tom. Sim. Porque ele diz para ela que ele nunca tinha amado daquele jeito. E que nunca ninguém tinha olhado para ele com aquele amor. Então, eu acho assim que é um filme que toca na alma nesse momento que todos nós estamos com tantas mortes à nossa volta. Né? Alguém pega a palavra e vai, por favor. E precisamos falar sobre isso. É claro que falar do luto, o luto está muito vivo em todos nós, porque pela faixa etária de todos aqui, já tem os seus mortos, os seus lutos, e estamos com isso muito presente. Gente, são 600 mil mortos nesse país, né? E tudo que é como se a cidade de Niterói tivesse desaparecido.
Pois é. E um pedaço, talvez, de Maricá. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque, como esse filme mostra, a gente não pode ocultar, colocar uma tampa na dor, porque é preciso essa vivência do mergulho na depressão, na melancolia, para poder trazer um vigor, né? Porque senão o vigor não tem. Você passa a vida melancólica, presa ao passado, né? Presa às vivências como ela estava com o Garrett. Vai aí, quem vai falar agora? Ana? Cíntia Lira. Tem alguém... Cíntia, né? Cíntia. Cíntia, tá. Cíntia, depois Ana Zagni. Tinha uma pessoa antes, não tinha? É você mesma, amor. É você mesma, Cíntia. Ana. Vai lá. Gente, primeiro, assim, obrigada, Marfisa, realmente. É uma viagem. Assim, eu estava assim, reticente. Ai, meu Deus, final do dia do trabalho, mas adorei, porque você me levou numa viagem. Belíssimo, bonita, linda a sua emoção e a emoção da Sueli, né? Eu acho que tem dois aspectos nisso que vocês estão falando. Eu acho que existe morte e o luto necessário hoje e o luto negado, que eu acho que a gente está em negação de luto, porque eu acho que às vezes é necessário, até para a sobrevivência, esquecer desse rio caudaloso de almas que passam aqui sem parar. Era a sensação que eu tinha no início da pandemia. E o amor, né? Que eu acho que existem mortes, eu acho que a morte, a maneira da morte, né? Enfim, acho que esse é um dos horrores da Covid, e quem melhor falou disso foi aquela Margarete Dalcomo, que teve a vivência do Covid, pensando em amor e morte, meu Deus, que horror, porque é uma morte isolada. Vamos mudar de assunto, eu quero ir para o amor que a Marfisa trouxe. E eu achei interessante, Marfisa, porque eu estou com a mão na teoria, eu ando estudando muito, estou muito, né? Quando fala das duas faces do amor, eu não vi o filme, através do seu relato, vou buscar o filme para ver, mas eu fiquei pensando nas duas faces, a face pessoal e impessoal. Cíntia, pode ver no nosso site, onde você entrou e se cadastrou, você pode assistir o filme, está lá. Ah, beleza, tá ótimo, obrigada. Farei. Mas, enfim, só para dar assim, né? Porque é como se a vida dela, da Nick, né, tivesse sido muito boa, porque a vida deu a ela uma chance de fazer o luto que ela não fez, apresentando a ela um outro, olhando do outro lado, né? Quer dizer, o que foi apresentado para ela e para ele. Quer dizer, eu fico curiosa de por que os dois se separaram. Né? O segundo, né? Porque a função dele não era realmente ele, era, não sei. Achei interessante. E, assim, queria agradecer vocês, gente. Que belo trabalho. Sueli montando essa gente, todo mundo aqui, uma animação. Parabéns para vocês, gente. Cíntia, a gente gosta muito de estar junto, porque essa troca que você está vivendo aqui hoje, a gente vive constantemente quando nós nos reunimos. É muito abastecedor. Sabe? A palavra é maravilhosa. A gente precisa, né? Precisa desse encontro amoroso. Ana, agora você, depois Ana Cristina. Quem quiser falar, levanta a mãozinha aí nas opções de reação, onde tem reação. Quem não souber, levanta a própria mãozinha. Tá. Depois Juscelia, depois Ana Cristina. Marfisa, eu senti assim que você falou de dentro da alma mesmo. Acho que é isso que Cíntia estava falando. Você falou de dentro, né? De dentro foi. Não foi, Marfisa? Eu achei muito poder assim na emoção. Achei que é uma coisa assim. Muito interessante. Gostei muito dessa. Agora, poderia contar para a Cíntia
né? Não sei, Cíntia, você pode dar spoiler, né, para a Cíntia, que ela não viu o filme Pode ainda. dar, pode dar, pode dar. Não, mas eu já dei o spoiler. Mas eu Não, já dei. é que ela não entendeu, porque... Fala para ela, Cíntia, que você não entendeu. Eu? Porque você falou que você não entendeu, porque... Eu fiquei curiosa, por que que o casal, né, essa vivência do amor com o Tom não teve duração. Quando ela o reconhece, quando ela o reconhece como outro, e aí tinha uma doença terminal lá no meio. Cíntia, teve o tempo Cíntia? possível. Sabe por quê, Para os Cíntia? dois. É exatamente o que acontece no processo de projeção. Eu projeto no outro o que eu preciso reconhecer em mim. E aí, quando chega o momento em que eu posso retirar essa projeção, muitas vezes a paixão acaba. São aqueles casamentos que, de repente, ou namoros que chegam a um certo tempo e se descobre que eu durmo com um desconhecido. Pior é quando descobre que eu durmo com o inimigo, né? Porque a projeção é do lado mais sombrio. Agora, então, eu acho que o Tom cumpriu função. Cumpriu a função dele. E aí eles escolheram não amar, quer dizer, aquilo que foi uma paixão poderia, naquele momento, ter se tornado amor. Poderia, mas não se tornou, porque ela precisava, ela não estava liberada para viver um novo Talvez amor. Aí ela ficou na outra face do amor do Garrett, né? Onde ela antes tinha um amor aqui vivido, agora ela aprendeu que existe esse amor que fica, e ela permanece nesse amor. Eu vivi assim. Uma falinha. Deixa eu só colocar isso. Desculpa. Porque quando eu trago essa coisa do... Para mim, o amor tem várias faces e ele se transforma, porque uma vivência de um grande amor, a morte não separa. É como diz o Fernando Pessoa, é como uma curva na esquina, né? Você fica com as memórias, aquele grande amor, ele muda de face, mas continua um amor. Então, ele tem outra face. Por isso, ela pode agora sim, viver o amor pelo Garrett de um outro jeito, uma outra face. Que não pode acabar. Quando não uma grande transferência na sua vida, ela não acaba porque o físico não está, porque o que une é o corpo. O que une é uma energia maior de amor, de, sei lá, tem encontros que são arquetípicos, né? Que vão embora, mas não vão nunca. Não vão, mas não é para ir. É para você precisa viver com as suas memórias, suas memórias que te constituem. As nossas memórias que me dizem quem eu sou, o caminho que eu fiz, eu posso olhar para trás e ver o meu caminho de individuação, tudo que eu fiz. Como apagar a memória de um grande amor? É verdade. De pessoas queridas na sua vida? Nunca. Então, ele muda só de faces. Por isso que eu acho que, para mim, esse filme foi mal traduzido, o título dele. Eu também acho. Faces do The Face of Love. A face do amor. A face do amor, é assim. Que é o nome da exposição dele final de arte. The Face of Love. Que é o nome do quadro. O título do filme é o fechamento do filme. A exposição, vocês lembram? O nome da exposição é sobre o passado, né? Exatamente. Que ela o encontra. É o nome Face of Love. Eu achei legal, porque aí você tem, porque a tradução realmente foi Segunda Chance de Amar, foi mudada, né? Porque seria muito melhor a face do amor. Mas houve uma morte literal, Cíntia. Ele morreu, sim, de um câncer. E assim, foi em 2 lutos. Câncer não, ele tinha o coração dilatado. Não sei, eu entendi câncer. Câncer a mulher tinha. Não entendi bem. A mulher dele. Ela vive, então, ela vive uma segunda perda. Mas não chegou, não. Mas ela já estava separada. Ela já estava separada, ela fez a escolha, ele também, da separação.
Tá. Eu acho que os lutos foram de ambos. Ele do luto do amor que ele achou e ela do luto do amor que ela viu que não tinha. Porque não era amor, gente. Era uma projeção, como Marfisa falou. Eu achei o máximo isso. Marfisa, esse filme foi aí, eu me meti aqui porque eu estou com a mão levantada, senão nunca a gente vai falar aqui. Porque todo mundo fala muita coisa muito bom. Mete a boca e muito também, bom, viu, já meti a boca. Olha, eu achei assim, encantador. Eu vi na hora do meu almoço hoje. E foi um presente, Marfisa, que eu recebi, né? Que eu não, desse filme, está conversando aqui. Suas palavras, eu acho que a gente não pode separar nunca vida, morte, luto e amor. E poesia, porque tudo acaba em poesia. Sofrimento vira poesia, amor vira poesia, luta. Então, assim, eu achei que você foi bem legal, te agradeço para todo mundo aqui também. E o filme foi, assim, uma coisa muito linda, até para a gente olhar para aquilo. Gente, quando morre, morre. Mas morre para aí, não morre dentro, né? Como é que elaborar esse amor que não dá para não sentir? Eu fiquei com essa sensação assim, né? Aquela coisa de final feliz, adoraria tudo bonitinho. E, amiga, eu vou te falar, amiga Marfisa, eu lembrei muito de você. E fiquei pensando que delícia, né? Ver essa elaboração que você trouxe num filme que tem, né, esse final desconcertante, no sentido da gente pensar no quadradinho, né? Tão interessante e desconcertante. A gente espera que tudo fique encaixadinho, mas os encaixes ali são todos diferentes, né? Adorei esses efeitos de surpresa, adorei. Obrigada. E esse filme pode ser também visto como uma sessão da tarde. Sim. O encontrou um novo amor, né? Na superfície, né? Navegar na superfície. Torcendo para eles ficarem juntos. Juscelia, mas a história não era essa. Vamos lá, você, Juscelia. Microfone. Abre o microfone, Juscelia. Microfone. Eu estava falando que eu vi esse filme em 2 momentos, né? Há muito, quando ele foi lançado e recentemente eu tive a oportunidade de rever. Teve muitas questões, algumas questões que a Marfisa, né, colocou com tanta propriedade, né, me dando a oportunidade de fazer algumas reflexões. Mas o que você trouxe, Marfisa, não falando, porque acho que todo mundo já falou tantas coisas, tem tanto significado em cima até do que você desenvolveu, mas o tempo todo eu fiquei pensando no tempo, porque o tempo também, filme, o tempo ali, o tempo que você coloca assim, morrer e renascer, né, Marfisa? E isso tudo tem um tempo. O tempo do amor daquele casal, que eu acho que ela também precisava, do meu ponto de vista, até para poder se despedir daquele homem, ela precisava de realmente, como o Sueli falou, eu concordo com ela, enxergar a raiva, trazer a raiva. Porque eu acho que é muito complicado quando você perde alguém, mas mais complicado ainda quando você perde alguém da maneira que foi aquela perda, né? O perder por afogamento, perder por não ouvir, porque desde a primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei com aquela questão, a raiva dela foi a dor de ele não ouvir. Ele não ouvir, independente de ele estar alcoolizado, mas ele não ouvia. Alguma coisa ali impedia a ele de ouvir também o que ela pedia a ele, porque ela também pediu, mas ele não ouviu, né? E aí eu fiquei a questão do tempo. Quero falar sobre a questão do tempo. O tempo dos amantes, o tempo do grande amor, o tempo de poder olhar, né, realmente para uma dor que ela não estava conseguindo ver, né? E esse tempo todo permeando o que você falou o tempo todo, né, Marfisa? Morrer e renascer, porque morrer e renascer é viver. Eu acho que no final do filme, para mim, quando ela olha, né, aquele tempo que se junta nela, que são aqueles 2 momentos, né, são aquelas duas, o Tom, né, o Guerre dentro dela, né, o processo é dela. Mesmo que ela tenha ajudado o Tom a fazer o processo dele também, mas o processo todo é dela no tempo dela, no tempo que ela pôde, na realidade, transformar o processo em vida real que ela estava perdendo a vida dela,
né? O tempo dela estava passando, ela não estava vivendo. Eu senti assim, que no momento que há esse processo que você coloca, morrer e renascer, e viver, o tempo volta de novo a ser um tempo de qualidade. Não era para ela ficar com o Tom, era para ela ficar viver. com ela, para ela viver. Então, dentro do que você me falou para todos nós aqui, né? Eu, no primeiro momento, não tinha tido essa, pelo menos para mim, essa questão do tempo. Né? E aí, quando você, Marfisa, estava colocando, né, veio a questão, para mim, quer dizer, esse é o tempo. E aí é o tempo da questão da vida que é processual. Não importa, não importa. Todos vão passar de uma maneira ou de outra, cada um com as suas questões, mas o tempo é o tempo. A qualidade que você vai dar àquilo que a vida está te trazendo, no sentido de poder se liberar, que é muito difícil, eu acho que é muito difícil esse morrer e renascer. Eu acho que é muito complicado você, frente a determinado momento que você nunca espera, porque a gente nunca espera que a morte vai pegar a gente. Não é só a nossa morte, mas a morte de quem está ao nosso lado, a morte de que você, de repente, diz, mas como? A pessoa estava aqui hoje, amanhã ela não está mais, e você ter que elaborar todas essas situações. Então, eu acho que o tempo que todo mundo coloca, né? O tempo, ele traz para a gente essas possibilidades. Aquele que se permite ou pode se permitir de realmente viver, transformar o tempo que para o tempo de ação. De ação. De vida. Então, essa coisa que você está trazendo sobre o tempo, esse tema, tempo, você sabe que nessa pandemia a gente lê muito, um dos livros foi Confissões do Santo Agostinho. E tem um livro, é o livro 11, que ele fala sobre o tempo, que é considerado um dos livros básicos, assim, até para... Von Franz fala do Santo Agostinho como o patrono da psicologia. Está acabando. E esse livro, ele traz o tempo, onde ele vai falar que essa relação, quando ele diz assim, olha, se alguém me pergunta sobre o tempo, eu sei, mas eu sei o que é o tempo, mas se alguém me pergunta, eu já não sei mais. Eu não sei falar. Né? Então, que é uma vivência, né, Marfisa? Ele vai dividir exatamente entre o tempo do mundo e o tempo da alma. Então, o que você está trazendo é exatamente o que ele fala, é o tempo da alma, porque esse é o tempo que tem duração. Esse que dura. E é com esse que a gente precisa precisa lidar e cada um sempre cada do seu jeito. Do seu modo, do seu jeito, né? Mas eu acho que tem uma assim também. Espera aí, Andara, um minutinho. Tem Não, depois eu te passo a palavra. Tem uma fala aqui no chat da Jaira dizendo que delícia de encontro, me senti no tempo da faculdade, quando eu e meus colegas ficávamos conversando em círculo, em noite de luar e na beira da praia. E a Mary mandou agradecer, deu uma boa noite, parabéns, mas ela precisava sair. Agora pode falar. Só para fechar, depois a lembrar falando em tempo, o tempo do Tom, muito vivido, ele reviveu também. Ela deu essa oportunidade a ele. A gente ficou muito preocupado, né? A preocupação de todo mundo ver que ele era o retrato do marido dela. Mas para ele foi muito vida, porque ele voltou a pintar. Né? Quer dizer, ele teve tempo pequeno, limite de tempo pequeno de vida, que tinha um segredo também para ela, mas que foi extremamente importante. Ele falava o tempo todo isso. Né? Que ele também foi, né, de alguma forma, aproveitou bastante. Ele estava muito, também, com a vida muito paralisado. Paralisada. Também foi muito bonito, achei. Eu acho que ambos tiveram ganhos. Juscelia, termina, por favor, para depois a Aline falar. Só repetindo, dentro do que a Andara falou, eu me lembrei de uma construção do Jung que ele diz, até nos últimos momentos
da proximidade da morte, você é capaz de criar consciência e transformar toda uma vida. Verdade. Né? Ele fala. E só para agradecer, né, porque já está, pelo menos na minha parte, que eu coloquei o que eu achava que eu precisava colocar. Marfisa, muito obrigada. Eu realmente também estava tipo assim, será que eu vou aguentar? Eu estou cansada, mas foi muito bom eu ter ficado, insistido, né? Porque você trouxe uma visão, ampliou a minha visão em relação ao processo do que é o amor, né? O amor nas suas diversas fases, mas o amor também que também precisa do tempo para poder ser vivido. O tempo da alma, né? É isso aí. Muito obrigada. Aline. Eu queria agradecer a Marfisa, porque foi maravilhoso. Ela falando assim, acalentou meu coração, e acredito que de vocês também. E uma coisa sobre o filme que todo mundo já falou aí, mas de formas diferentes, mas que a Marfisa comentou que os dois estariam disponíveis para que essa paixão e esse amor acontecesse. E eu reparei que no filme que eles estavam disponíveis, mas para cada um com a sua motivação. Ela porque ela precisava viver e ele porque ele ia morrer. Então, eu achei assim fantástico. O encontro, os dois estavam disponíveis por motivações completamente diferentes, mas foi necessário naquele momento para ela viver e passar por esse luto e sair daquela projeção, e ele para ele criar aquelas obras lindas, maravilhosas, expressivas, e ter um final de vida feliz, porque ele também estava no mesmo estado do que ela, né? Na melancolia, talvez numa depressão ali e tal. Então, assim, eu achei maravilhoso. Os dois, cada um com uma motivação, um para viver e outro para morrer. Na arte dele, né, Aline, ele mostrou que ele realizou que ele era uma face do amor dela. Isso. A arte trazendo a vida para ele e ele podendo deixar isso, né? Foi necessário esse momento. Heloísa quer falar depois da Aline. Acabei aqui. Tá, então pode ir, Heloísa, abre seu microfone. Isso. Bom, o que eu queria falar é que foi uma delícia estar aqui, escutar. E o que ficou para mim, né, como um aprendizado, é que os lutos impulsionam a vida. Justamente. Os lutos impulsionam a vida, né? Foi assim uma construção muito bonita, reflexiva. O filme é lindíssimo, né? É tipo sessão da tarde mesmo. Pode ser. Eu já vi 2 vezes, quero ver de novo. Eu quero viver aquela sensação, não é, da paixão, todas aquelas fases. É muito gostoso, não é? Mas aí a gente volta aos 15 anos, aos 20 anos, aos 30 anos, é o amor, não é? Que bate na minha cabeça e me deixa assim. Muito obrigada, muito obrigada. Tá bom você aqui, Marfisa, tem uma coisa que eu acho muito legal que foi dita aí, né? Que o Gareth não a ouviu. E o Tom pôde ouvi-la. Porque na hora que ela fala, Gareth, você... E ele deixou ela abraçar ele e dizer tudo que o outro não tinha escutado, é o pedido dela para não ir, né? Mas é que também, quando está na nossa hora, a morte, ela é muito mais forte e ela nos leva, mesmo que a gente queira ficar. E tem uma coisa muito bonita, Marfisa, também, que é o colar de pérolas, né? Pois é. As pérolas, vocês sabem, as verdadeiras pérolas, elas precisam ser banhadas na água do mar para elas ficarem bonitas.
senão elas perdem o brilho. E se a gente for para o mito iorubá, né, é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar, como diz Caíme, porque você morre nos braços de Iemanjá, que é a que tem as pérolas no pescoço. Então, é interessante essa interação, porque depois o Tom também diz para ela, ela diz, então eu sou a sua musa? Não responde e diz, espera que você verá. Né? Eu acho que também ele usou muito esse tempo dela poder esperar, que ela também tinha a ansiedade dela era de engolir ele, né? Feito Coca-Cola. Mas ele não permitiu também isso, não. Eu achei que foi bem legal. Mais alguém? Toda paixão, toda projeção atende aos dois lados. Exatamente, né? Exatamente. Até que ela se esvai. E é interessante, né? Porque nenhum dos dois ficou magoado um com o outro. Ficaram tristes. Eles ficaram tristes. O Tom ficou triste, como ela também. Se realizam, né? Mas eles se realizam neles como pessoas. Né? Acho que o amor é amar também um pouco a si próprio, né? Que a gente às vezes esquece desse, né? Amar ao outro como a ti mesmo. Ela estava sem o ti mesmo há muito tempo, e ele também, né? Mais alguém queria falar mais alguma coisa, complementar? Bom, eu quero agradecer a minha amiga. Espera aí, Sueli, eu queria, para terminar, então, trazer um pouquinho do Fernando Pessoa, está até no outro livro, né, do Família em Foco. Sim. E nesse livro, Família em Foco, no texto que eu falo sobre a família e a polaridade vida e morte. E tem esse pedacinho aqui do Fernando Pessoa que fala sobre a morte, que eu acho que tem a ver com as faces do amor, como eu entendi o filme. Ele diz assim, a morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto. Se escuto, eu te ouço a passada. Existir como eu existo. A terra é feita de céu. A mentira não tem ninho. Nunca ninguém se perdeu. Tudo é verdade e caminho. Ai, meu Deus. Linda! Fernando Pessoa, sempre Fernando Pessoa, né? Bom, queridas, quero convidar vocês, Marfisa, que vai fazer a chamada para a próxima quarta-feira do mês de outubro, a última quarta, e aí vai ser a nossa querida amiga Ana Zaghi. Aí é pela SBPA, né? Não, primeiro vou falar aqui de nós do CAPS. Peraí. Marfisa vai fazer a chamada para Ana Zaghi, aqui no CAPS, que ela vai falar Para Sempre Alice, na última quarta do mês de outubro. Ana? É nós, hein, Andar? É nós, hein? É nós, né? Nós, eu e Marfisa, vamos estar juntas na segunda-feira, dia 18 de outubro, pela SBPA, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, onde, então, a Marfisa vai conduzir o debate sobre esse filme, A Última Nota. E eu vou estar lá, junto também com a Deusa, com a... Olha o nome daquela outra mocinha. E aí vamos falar também sobre o luto. E vamos falar sobre o luto. Vários lutos. Eu já descobri por que eu não consegui entrar. Tem que se inscrever antes. Vocês têm que se inscrever antes. Eu me inscrever na hora. No máximo até às 6 horas da segunda-feira. Também é gratuito, não tem qualquer preço a pagar, nada disso. E também um lugar
que nós fizemos a primeira versão, que foi sobre o Bagdá Café. Não, lá o filme não tem disponibilização de ser assistido no site, vocês terão que buscar na... Mas tem, né, Marfisa, no Netflix, né? A Última Nota está no Netflix. Tem no Netflix. Belíssimo, belíssimo filme. É assim... Eu não consegui entrar também, vou assistir. Então. Pois é, então vocês assistam e entrem para poder fazer parte da participação lá conosco. Cine Clube Jung. No Cine Clube Jung, mas se matriculem no máximo até às 6 horas da sexta-feira, da segunda-feira, desculpe. Entendi. Da segunda-feira. Passa esse post de novo. Qual o nome do filme, Marfisa? A Última Nota. A Última Nota. Quem perguntou o quê? Passa de novo esse post, estou caçando aqui, não estou achando. Qual? Esse anunciando o filme, o Cineclube, com vocês duas. Com você e com Marfisa? Com Marfisa agora? Com você e Marfisa, o próximo. O próximo ainda não temos, né, Marfisa? Ainda não temos. Ele passa para vocês. Assim que sair, eu boto para vocês. Mas a maioria de vocês está aqui dentro do Cinecaps. Então, elas vão lançar ainda. Fala aí. Vou lançar, Cássia, vou lançar ainda. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. A maioria de vocês está no Cinecaps, no Zap do Cinecaps? Não. Não, Heloísa? A Ana me manda no meu... Eu me recebo tudo por e-mail. É por e-mail também. Vamos anotar, Heloísa. Não, mas Heloísa... No Zap eu não tenho, só no e-mail. Pois é. Eu também recebo tudo por e-mail. E o Telegram? Pelo Telegram? Não, Telegram eu não tenho. Tem sim, você está aqui, Felipe. Não, eu estou dizendo Família Caps Eventos, você não tem, Heloísa? Eu não tenho. Mas você tem o Zap no seu telefone? Tem. Zap eu tenho. Então, Heloísa, você, por favor, bota seu número aqui no chat, que eu te coloco aqui no grupo do Família Caps Eventos. Alô, Elô, quer que eu passe para a Sueli? Quer que eu passe seu telefone para a Sueli? Sim, Marfisa. Eu também quero, Sueli. Ana. Eu não tenho. Helene, bota... Vou colocar. Coloca aqui, porque eu aí coloco vocês já no... Porque eu semana passada eu já estava esperando vocês para assistir a Marfisa. Olha, a Heloísa chegou, foi a primeira a chegar, Heloísa, semana passada. Ela chegou semana passada. Estou atrasada. Eu falei, não, mas essa semana que vem. Nossa, eu estava esperando, porque eu já tinha visto o filme e eu queria saber, né? Queria confrontar as minhas percepções, sensações com a de vocês. Então, eu estava ansiosa, nível altíssimo. Então, não deixe, se esse é um tema que precisamos mesmo falar. E a Última Nota, de preferência, assistam duas vezes. Jaira, colega nossa, disponibilizou aqui a Última Nota, Netflix, eu vou botar no grupo. A Última Nota é sobre eu acho que eu vi esse filme, eu estou em dúvida. É sobre a trajetória de uma filha com o pai, que o pai está também com um processo de doença terminal, Não, esse não. É o luto de um virtuoso do piano. Não dá spoiler. Não vou dar, vai ver. De preferência, vejam duas vezes e se deixam levar pela emoção. Por favor, não dá spoiler. Não posso dar. Eu vou parar de gravar, gente. Espera aí, pessoal, boa noite. Dá para falar rapidinho do filme, mas não sem dar spoiler. Ele é se eu não me engano, é assim. Ele é um pianista que teve